Henker que vive duas vezes. Capítulo 77. Tesouro da Olympus, 2. Yon-Woo ficou mudo por um tempo. Isso, quebrou? Astrap era de longe a melhor arma entre todos os tesouros do Olimpo. Agora mesmo, ele pensou que poderia conseguir uma arma tão grande. Mas nunca em seus sonhos mais loucos imaginou que ela desapareceria imediatamente após adquiri-la, sem mencionar sua fusão com a pulseira negra. O que diabos é isso? Pulseira negra foi um artefato que Yon-Woo adquiriu ao matar a cobra de Akasha. Ele vinha fazendo uso frequente de ambas as opções, Soulbind e Black Blade, desde o momento em que o adquiriu. Mas não achei nada de especial, ao contrário de Vigrid. Yon-Woo mordeu os lábios. Primeiro de tudo, ele precisava descobrir o que aconteceu com Astrap. Avaliar. Yon-Woo comandou enquanto ativava olhos dracônicos. Desespero do Rei Negro. Classificação. Protetor de pulso. Avaliação. Descrição. Mas nada disso, poderiam resistir ao poder do Rei Negro? Então eles tiveram que viver com medo por muito tempo. No final, decidiu trair o Rei Negro, derrubando-o com sucesso de seu trono e aprisionando-o no abismo. Depois de uma era passada em confinamento, o ressentimento do Rei Negro corrompeu as três estruturas que o prendiam no abismo, transformando-as em seus servos. Os quadros contaminados pelo ressentimento do Rei Negro aguardam vigilantemente a oportunidade de seu portador. Asterisco colecionador de almas. Corrigida a chance de colher a alma do alvo morto, colocando-a na coleção. As almas recolhidas perdem a memória e são corrompidas, ficando apenas com um profundo ressentimento. A capacidade do acervo aumentará proporcionalmente à proficiência do usuário. Espírito familiar. Consome uma certa quantidade de mana para converter uma alma da coleção em um espírito familiar. Mas para prosseguir com a conversão, a força de vontade do usuário deve superar o ódio da alma-alvo. Uma vez que a alma é convertida em um espírito familiar, ela se tornará um servo fiel do usuário e cumprirá com prazer quaisquer ordens dadas. Asterisco energia negra. A versão aprimorada do Black Blade consome as almas da coleção e as converte em energia de propriedade escura. O poder aumenta proporcionalmente ao número de almas consumidas. Uma vez criado, o usuário pode exercer a energia à vontade. Habilidade bloqueada. Selado. Habilidade bloqueada. Selado. Asterisco asterisco este é um artefato único, nenhum artefato igual existe na torre e estará vinculado ao seu dono. Não pode ser transferido ou negociado entre jogadores. Asterisco asterisco algumas das habilidades estão seladas. Você deve atender às qualificações ou condições para retirar os selos. Asterisco algumas informações não podem ser acessadas. Você deve atender às qualificações ou condições para visualizar as informações. Rei Negro? Yon-Woo franziu a testa ao ver o nome que não reconheceu. A julgar pela palavra rei em seu nome, ele deve ter sido um dos lordes anteriores. Além disso, se ele foi capaz de criar um artefato capaz de absorver um artefato divino, ele deve ter sido um transcendente prestes a alcançar a divindade. Mas não importa o quanto ele quebrasse a cabeça, ele não conseguia encontrar uma única pista sobre quem poderia ser o Rei Negro. Nem mesmo no diário de seu irmão ele conseguiu encontrar uma linha que mencionasse algo sobre ele. Se eu conseguisse descobrir quem era o proprietário original, talvez pudesse aprender como lidar melhor com a pulseira negra. Agora que havia perdido Astrap, ele pelo menos precisava entender melhor como usar esse artefato. E o primeiro passo para esse objetivo foi aprender com o seu antecessor, o Rei Negro. Mas, para sua frustração, não havia muitas informações sobre ele na descrição do item. Justamente quando ele estava prestes a fechar a janela de informações, uma certa palavra chamou a atenção de Yon-Woo. Confinamento? Antes da pulseira negra se transformar em desespero do Rei Negro, havia uma passagem falando sobre a cobra de Akasha. Afirmou que a cobra de Akasha sentia falta de seu mestre anterior e que manteve seus pertences, na esperança de seu retorno. E se o mestre da cobra de Akasha fosse o Rei Negro? E a causa de seu desaparecimento fosse a traição descrita na descrição? O Rei Negro era alguém que tinha a cobra de Akasha como seu servo. Se eu pudesse pelo menos descobrir o que está oculto nos pontos de interrogação, seria muito mais fácil saber quem ele é. A cabeça de Yon-Woo ficou repleta de pensamentos perturbadores. Eu deveria ter escolhido a Aegis? Ele pensou por um momento. Não, pode ter acontecido o mesmo se eu tivesse tomado a Aegis. Ele não sabia exatamente por que o Pulseira Negra consumiu Astrap. Poderia ter sido porque Astrap era originalmente parte do Black Bracelet. Ou também poderia ter sido porque era necessário apenas um artefato divino para levantar seu selo. Se fosse o último, a pulseira poderia ter destruído qualquer artefato que ele escolhesse. Por enquanto, terei que descobrir mais sobre quem é o Rei Negro assim que sair daqui. Com um novo plano em mente, Yon-Woo examinou mais uma vez as novas opções. Parecia que não apenas sua aparência, mas também suas opções também passaram por uma reformulação completa. As duas opções existentes foram atualizadas e uma nova opção foi desbloqueada. No geral, foi adicionado um novo conceito chamado coleção, à descrição de cada opção. Soul Collector, que anteriormente era Soulbind, mudou para que a pulseira pudesse crescer para conter mais almas.
É uma vantagem clara. Posso ligar mais almas. Agora posso usá-los com mais frequência. Do tutorial até o 10º andar, Yon-Woo usou a pulseira negra em combate diversas vezes. Se havia algum problema, era a pequena capacidade que tinha para reter almas. Mas agora, graças à atualização, o problema foi resolvido. Com o aumento da capacidade, uma variedade de novas estratégias tornaram-se disponíveis para ele. Nesse sentido, Yon-Woo também achou a Black Energy muito útil. Até agora, a energia escura convertida usando Black Blade só poderia ser fundida em sua arma. Portanto, só poderia ser usada para fins ofensivos. Mas agora que foi alterado para energia negra, ele estava livre dessa restrição. Embora isso exigisse alguma experimentação, ele poderia envolver a energia escura em torno de seu corpo para defesa e, se possível, usá-la para fortalecer certas partes de seu corpo. E por último, havia uma opção recém-desbloqueada, Spirit Familiar. Na verdade, Yon-Woo já havia experimentado a criação de algo semelhante a um espírito familiar. Foram os espíritos malignos. Quando ele invadiu a base secreta de Aranguidan no tutorial, ele converteu as almas dos jogadores sacrificados em espíritos malignos e os ajudou a cumprir sua vingança. Parecia que um espírito familiar era o mesmo que um espírito maligno, mas feito para servi-lo. As almas convertidas foram autorizadas a guardar memórias de suas vidas passadas. Então, se eu pudesse transformar a alma de um jogador habilidoso em espírito familiar, seria de grande ajuda para escalar a torre. Claro, não será fácil conseguir a alma de um jogador habilidoso. Quando Yon-Woo terminou de verificar sua pulseira, mensagens apareceram na sua frente. Você escolheu Astrap como recompensa. O tesouro da Olimpo será fechado agora. Estrondo asterisco. Todo o espaço ao redor de Yon-Woo começou a se retirar e se contrair em uma única linha, como um papel sendo dobrado. Todas as luzes desapareceram em uma única linha e Yon-Woo foi engolido pelas profundezas silenciosas da escuridão. Quando ele abriu os olhos novamente, havia uma figura familiar parada na sua frente. Um goblin vestido com um smoking elegante e um monóculo sobre o olho esquerdo. Ivlek, o guardião que ele conheceu no tutorial, cumprimentou-o com um sorriso brilhante. Oh, parabéns, você estabeleceu um novo recorde para a conclusão mais rápida da zona iniciante. Embora sejam apenas os primeiros 10 andares, nunca vi nenhum jogador passar pelos testes de forma tão triunfante. Quando vi você pela primeira vez no tutorial, sabia que você faria grandes conquistas assim que entrasse na torre, mas isso é ainda mais impressionante do que eu esperava. Então, gostaria de parabenizá-lo mais uma vez por quebrar o recorde. A atitude de Ivolk em relação a Yon-Woo foi muito cortês e educada. Yon-Woo percebeu que Ivolk o estava elogiando genuinamente por seu desempenho. No entanto, Yon-Woo ficou surpreendentemente indiferente até mesmo aos elogios de Ivolk. Talvez porque ele ainda estivesse deslumbrado por conhecer um grande ser como Hermes, ou porque ainda estivesse em choque ao ver uma grande arma como Astrap se transformando em pó fino. Mas seja qual for o motivo, Yon-Woo não sentiu nada, apesar de suas realizações. Em vez disso, ocorreu-lhe que tinha apenas feito algo muito óbvio e nada surpreendente. Se os outros soubessem o que ele estava pensando, apontariam o dedo para ele por ser arrogante. Mas era assim que Yon-Woo estava se sentindo. Talvez as minhas experiências em África me tenham deixado emocionalmente esgotado. Também. A cabeça de Yon-Woo estava cheia de perguntas para Ivolk. Por que Astrap quebrou? Oh, esse é um segredo que não posso responder. Então quem é o Rei Negro? Isso também é um segredo. Por que me deram esta pulseira? A torre oferece recompensas de acordo com as conquistas dos jogadores. Não há outra razão por trás disso. Ivolk sorriu enquanto arrumava seu monóculo. Mas sua atitude o fez parecer uma velha raposa astuta escondendo um segredo importante de Yon-Woo. Nós, guardiões, somos apenas os guardiões da torre. Estamos aqui para executar a vontade da torre. As recompensas que você recebe são todas dadas com base no desempenho que você obtém. Então, seja o que for que você tenha experimentado, é tudo por causa do caminho que você escolheu. Portanto, não há muito que eu possa dizer sobre as perguntas que você fez. Os olhos penetrantes de Ivolk emitiram um brilho estranho. Ah, também, é verdade que nós, guardiões, assistimos os jogadores 24 horas por dia, 7 dias por semana, mas por favor, tenha em mente que você é apenas um das centenas de milhões de jogadores que temos que gerenciar na torre. Eu vou. Yon-Woo respondeu com um aceno de cabeça. Assim como Ivolk disse, ele não passava de um jogador com quem os guardiões não se importariam, mesmo que ele morresse. No entanto, a palavra, caminho, que Ivolk usava continuava incomodando Yon-Woo. Suponho que esse seja o seu caminho. E isso lembrou do que Hermes dissera quando se recusou a ser seu apóstolo. Meu caminho, o que ele poderia querer dizer com isso? Yon-Woo estreitou os olhos. Os deuses não falam mal, pois são os governantes de todas as criaturas. Então Hermes deve ter visto algo nele para dizer tal coisa. E ele realmente queria saber o que era esse algo. Poderia ser algo sobre o Rei Negro? Mas depois de um tempo, Yon-Woo balançou a cabeça. Mesmo que ele continuasse agonizando com esse assunto, ele não conseguiria obter nenhuma resposta.
Qualquer que fosse o caminho que ele estivesse trilhando agora, ele pelo menos esbarraria em alguma coisa se continuasse andando. Se fosse assim, o que ele precisava fazer agora era focar em viver o presente. Parece que você parou de pensar. Então vamos falar sobre suas recompensas agora. E Volk bateu palmas enquanto ria alegremente. Aplaudir asterisco. Karma total. 1.420.119 pontos. Olha esse número. Isto é absolutamente incrível. No momento, você tem 10 recompensas por limpar cada andar, uma por limpar a zona iniciante e outra por estabelecer um novo recorde, num total de 12 peças de artefatos pendentes. Você gostaria de levá-los agora? Ion Wu balançou a cabeça. Gostaria de combinar todas as 12 recompensas mais meus pontos de karma para obter uma única recompensa. E Volk caiu na gargalhada como se esperasse aquela resposta. Há algo que você gostaria de receber? Astrap. Seu bobo, você sabe que isso já acabou. Eu não estou brincando. Ion Wu refutou, mas Volk fingiu não ouvir o que ele disse. Se você não tem nada em mente, então farei com que o sistema decida por você. Os mais de 1,4 milhão de pontos foram rapidamente contados até zero, e os 12 orbes de luz pairando ao lado de Volk voaram para o punho de Volk. E quando Volk abriu a palma da mão. Isso é. Os olhos de Ion Wu se arregalaram ligeiramente. O artefato que apareceu na mão de Volk também era familiar para Ion Wu. Um escudo de 9 camadas com a cabeça de um monstro no centro. Foi Égide. Sua conquista é algo que ninguém jamais conseguiu até agora. Então parece que o sistema decidiu lhe dar este artefato como recompensa. Só então Ion Wu percebeu. Que significado as conquistas de alguém tiveram na torre? Certa vez, ele questionou que tipo de recompensa receberia se acumulasse todas as suas conquistas. Mas ele não esperava que o resultado voltasse assim. Você gostaria de receber isso como recompensa? Ion Wu assentiu. Você adquiriu, Égide de Atenas. A Aegis caiu na mão de Ion Wu. Ele pensou que seria pesado por causa de suas 9 camadas, mas quando segurou na mão, ficou surpreso ao sentir como era leve. Ion Wu passou a mão pela superfície lisa do escudo. Parece que meu trabalho terminou. Talvez eu deva me despedir agora. Uma mensagem apareceu na cabeça de Volk. O julgamento terminou. Você continuará para o próximo andar? Ion Wu assentiu. Um portal azul se abriu sob seus pés. Ion Wu então desapareceu no portal. No momento em que Ion Wu saiu do último andar da zona iniciante, uma enorme janela de mensagens apareceu em todos os andares da torre. Foi um anúncio mostrado a todos os jogadores da torre sempre que um recorde era quebrado. Seu conteúdo era simples. Tratava-se de um jogador não divulgado quebrando o recorde anterior da zona iniciante e registrando sua pontuação no Hall da Fama. E quando os jogadores descobriram que o jogador não revelado era o acumulador, toda a torre mais uma vez entrou em um período de agitação. A maioria dos jogadores ficou preocupada com o advento do novo talento, mas houve alguns que manifestaram alegria. Porque foi o momento em que o nome que queriam apagar da torre, o nome de Jeong Wu, foi finalmente jogado na lata de lixo da história. Mas em vez disso, o nome, Hoarder, ficou gravado bem no fundo de suas cabeças.